da verdadeira espiritualidade. Esse vai ser nosso caminho. A gente foi profundamente provocado ao longo dessas últimas semanas sobre a obra do Espírito. E a gente conversou aqui na igreja e nos pequenos grupos, a gente teve chance de se debruçar sobre a obra do Espírito em cada um de nós. Chamamos isso do fruto do Espírito. Foi maravilhoso, tem sido extremamente desafiador. E aí a gente entendeu que seria muito bom perceber que a espiritualidade, a nossa caminhada com Deus, ela tem de vez por outra ser extremamente individualista. A gente caminha assim, sou eu, vivo a minha vida com Deus, e Deus vai me tocar, e Deus vai me dar uma palavra, e Deus vai me dar uma mensagem, Deus vai me dar uma direção, e diante disso a gente fica imaginando assim, ele vai falar comigo e eu toco no barco. E aí a gente precisa olhar para a palavra, para perceber que obra é essa de espiritualidade que o Senhor quer nos promover. Eu convido você para ler Atos, capítulo 1. A gente vai ler do verso 1 até o verso 14. Diz assim o texto sagrado: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que ele foi levado às alturas, depois de haver dado o mandamento, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos escolhidos. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os seus olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá de modo como vocês viram subir. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eu quero te convidar mais uma vez a uma oração. Senhor, estamos aqui, oramos e rogamos ao Senhor tantas vezes hoje. Te adoramos, pedimos perdão, oramos pelas crianças. E, Senhor, estamos diante da Tua palavra verdadeira. Vimos verdades maravilhosas nas leituras que foram feitas, nas canções cheias de conteúdo bíblico. E agora, uma vez mais, a gente se debruçou sobre as Escrituras. E precisamos falar com a gente, em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje a nossa ideia é conversar sobre o protagonista. Vamos ver se vai aparecer. O protagonista. O protagonista da verdadeira espiritualidade. Quando a gente às vezes pensa em espiritualidade e usa esse termo em geral,
As pessoas pensam assim, o que é espiritualidade? A minha vida com Deus, a minha vida espiritual, as coisas aqui do meu coração, as minhas crenças. E normalmente elas pensam nisso sempre em termos de referência a si mesmas. Aquilo que vai acontecer comigo, aquilo que vai ser transformado em mim, aquilo que vai ser dado direção para a minha vida. Mas de fato, existe alguém de muita importância. Quando a gente fala de espiritualidade, daquilo que as Escrituras ensinam como a nossa verdade, como um encaminhamento para a nossa vida, tem um personagem central. E é curioso que o texto que a gente leu, lá aqui em Atos dos Apóstolos, o Lucas, ele encaminha e ele vai dizer, ali no capítulo 1, no verso 1, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer uma coisa bem importante para a gente. Eu escrevi o primeiro livro, ele está falando do Evangelho de Lucas, relatando todas as coisas, de quem? Que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que ele foi levado às alturas. O assunto da espiritualidade cristã é Jesus. O assunto de uma verdadeira espiritualidade, curiosamente, não é a gente. Quando a gente pensa na espiritualidade, na caminhada com Deus, uma caminhada mística, aquilo que se encaminha à nossa vida, o primeiro personagem se trata do próprio Deus, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está encaminhando. E as Escrituras dão relato absolutamente dele. Deus nos tornar cada vez mais espirituais. Às vezes algumas pessoas usam essa nomenclatura para descrever gente com um nível maior de maturidade. Olham para uma pessoa mais experiente, não necessariamente porque tem muitos anos, mas porque tem profundidade. E dizem assim sobre ela: fulano é alguém espiritual. Foi muito bacana um dia que eu ouvi um relato de um pastor que tinha ido uma determinada igreja, teve muitos problemas com a liderança, porque ele estava querendo propor algumas coisas, em termos bíblicos mesmo, teve bastante dificuldade entre a liderança, bastante resistência, porque tinham inclinações de determinadas pessoas proteger alguns interesses próprios, não o interesse das Escrituras. E quando eu ouvi o relato e a informação, a pessoa que relatava e mencionava esse pastor dizia para mim assim: André, mas o fulano é homem de Deus, é homem de Deus, é gente que vive na presença de Deus. Gente, coisa bonita demais. Essa pessoa que vive na presença de Deus, essa pessoa que ouve esse tipo de elogio, essa referência sobre ela, tenho certeza, não é alguém que pensa em si mesmo, não é alguém que está buscando a si mesmo, mas alguém que entendeu que a pessoa da história é Jesus Cristo, é o Salvador. Esse texto fala para a gente disso. E é interessante que o verso 2, ele fala um negócio muito especial que diz respeito ao protagonismo do Espírito Santo. Diz assim, até o dia que Jesus foi levado, né? O Lucas contou sobre isso, e ele fala assim: depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinham escolhido. A obra do Espírito Santo, gente, é algo glorioso. Nas Escrituras, quem deu as Escrituras para os apóstolos? Foi o Espírito Santo. O Senhor Jesus ensinou muitas coisas, mas fazia isso por meio da própria ação do Espírito de Deus. E é curioso isso daí, porque assim, a gente só entende esse livro pelo Espírito Santo. A gente só reconhece, você vê, hoje a gente fez essa leitura, a gente só confessa que Jesus Cristo é o Senhor, de acordo com a carta de Efésios, se o Espírito Santo toca no nosso coração. Você só toma uma decisão na sua vida de falar assim: olha, eu vou servir a Jesus Cristo, se o Espírito Santo trabalhar no seu coração. E os mandamentos que foram dados aos apóstolos, e por consequência entregue aos discípulos e à igreja, e composto as Escrituras Sagradas, foi obra do Espírito Santo. Para entender esse livro, para compreender esse livro, para se submeter a esse livro, ser tocado por esse livro e deixar a vida ser conduzida por esse livro, só pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, e hoje a gente cantou, enche a nossa vida, enche esse lugar, guia a minha existência. A gente orou quando Ele é uma pessoa que se importa realmente como a gente vive. E é interessante a gente dizer isso aqui, porque é o seguinte, tem um escritor, um teólogo da história, muito famoso, o nome dele é João Calvino, ele diz assim que as Escrituras são a escola do Espírito Santo. Uma espiritualidade guiada de forma saudável é a espiritualidade das Escrituras.
Só que essa espiritualidade não demanda empenho intelectual apenas. Não demanda, embora demande isso, você precisa ler, você precisa ouvir as escrituras, você precisa aprender sobre regras interpretativas. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quem aplica esse texto e crava ele no seu coração e demonstra que ele é verdade de Deus, é o Espírito Santo. O texto, quando a gente lê assim, olha, eu vou falar uma coisa para você. A pessoa está sufocada, desesperada, de repente ela lê aqui: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é ela ficar repetindo esse texto para ela o dia inteiro, embora a repetição seja muito bom para a gente gravar e memorizar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é uma questão de mantra, dela expulsar o mal porque ficou repetindo o texto sagrado. Não. O Espírito Santo vem e cola essa verdade no coração dela, a ponto dela ficar tranquila e falar assim, ó, estou bem. Por quê? Porque eu estou convicta do quê? O Senhor é meu pastor. Da onde você tirou o meu Deus? O Senhor falou comigo. Falou da onde? Falou na palavra dele. É incontestável essa palavra. Gente, a espiritualidade cristã é esse tipo de dinâmica, onde a gente ouve a palavra de Deus, se rende à palavra de Deus, confessa ela e ele nos toca profundamente. E isso guia a nossa vida. Você já aconteceu isso com você? Será que a sua vida está sendo marcada por esse tipo de experiência com as Escrituras? Eu vou falar para você, nós temos aqui na igreja tido uma prática deliciosa de ler as Escrituras, um monte de gente junto. Tem um aplicativo chamado YouVersion, acho que é isso mesmo, e a gente demandou de todo mundo entrar num plano de leitura. E está sendo lido o Novo Testamento, Provérbios e Salmos junto. Eu acho que eu nem vi que dia que está hoje de leitura ali. Está bem encaminhado e se Deus quiser a gente finalizando isso, vamos emplacar outro tanto. E vai ser aí uma jornada linda de gente que nunca tinha lido a Bíblia toda, está tendo a chance de ler a Bíblia, está tendo chance de se debruçar diariamente nas Escrituras. Mas eu vou falar para você, as Escrituras não é um negócio assim simples. E não são todos os dias que a gente lê as Escrituras e a gente sai assim, uau, voando alto. Não é. As Escrituras, em muitos momentos na vida da gente, ela é como arroz com feijão. O pastor Jeremias Pereira que fala isso. Igual a pregação do pastor da igreja da gente. É arroz com feijão. Dificilmente as pessoas vão falar assim, meu Deus, não, você é meu falando quase todo domingo. Graças a Deus a gente tem gente abençoada aqui para intercalar o ensino da igreja, mas de verdade, o arroz com feijão ninguém vibra tanto. Hoje eu comer, a não ser que você fique muito tempo sem comer. Mas você vai descobrir que o que te mantém vivo não é aquele cardápio fantástico do final de semana. Não é uma carne ou outra que você comeu um dia sim, um dia não. É o básico. O básico que te mantém de pé. É o pãozinho simples com margarina. É o arroz, é o macarrão para alguns. É o básico. É isso, é o leite, é o pão. É isso que deixa a gente de pé. E a vida com Deus e a ação do Espírito está nessa dinâmica, porque no momento ali que você está demandando, o Espírito Santo vai trazer as verdades das Escrituras e colar no seu coração. Por isso a gente precisa se direcionar para as Escrituras. A verdadeira espiritualidade, a ação do Espírito. Hoje você cantou isso aqui. Santo Espírito, enche a minha vida. A ação do Espírito é te levar para as Escrituras. Mas olha que curioso, gente. O Senhor Jesus, o texto diz que ele se apresentou vivo para muitas pessoas depois de ter ressuscitado. Por quê? Porque tinha que ter muita testemunha reconhecendo, porque saiu uma mentira lá que ele não ressuscitou não. Então, aos longos de 40 dias, o Senhor Jesus passou ensinando, falando acerca do reino dos céus e aparecendo pelas pessoas. Mas daí, olha que curioso. Vamos ver. 3, aqui. Olha o versículo 5 que diz. O versículo 5 diz assim, ó, e comendo com eles, deu-lhes esta roda. Eu vou pegar o gancho do comendo com eles, que às vezes isso é uma desculpa para a gente aqui ter o café da manhã na igreja. Porque o Senhor Jesus comia com o pessoal e ensinava a palavra dele. Mas de fato, gente, esse é um momento excelente de você ouvir a palavra. Mas quem está sendo conduzido pelo Espírito, não tem um momento que não possa ouvir o Espírito falar.
E o Senhor Jesus aqui num momento bem descontraído com os seus discípulos, se alimentando numa mesa, olho no olho, ele diz para eles assim, olha, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do meu Pai, ao qual vocês ouviram de mim. E daí ele vai para o versículo 5, porque João, na verdade, batizou com água, vocês foram batizados com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus prometeu uma imersão, um derramamento, uma aspersão, um derramar do Espírito sobre os seus discípulos. Isso não tinha acontecido ainda. E ele falou que isso iria acontecer. E de fato, passado o momento da promessa dele, isso aconteceu com ele. E é curioso que as Escrituras nos ensinam que todo aquele que crê é selado com o Espírito Santo. Como o apóstolo Paulo disse, olha, ninguém confessa o Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Ninguém entristece esse Espírito se não tiver sido selado pelo Espírito. Então, todo aquele que crê em Cristo, depois desse momento aqui, recebe o Espírito Santo, recebe esse batismo do Espírito Santo, recebe essa visitação do Espírito. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Se você crê em Jesus, se você confessa já, não é confessar de boca para fora. Se o seu coração já testifica que Jesus Cristo é o Rei, é o entronizado da sua vida, é a sua felicidade, é a sua esperança, é a sua salvação, isso é um sinal mais do que evidente que você tem o Espírito Santo na sua vida, que você foi batizado com o Espírito. A grande questão é que a gente se distrai disso. E o que Deus vai nos dar chance ao longo dessas várias temporadas que teremos aqui é considerar isso com força. De vivenciar essa dinâmica, porque a vida espiritual não se trata simplesmente de práticas espirituais. De você falar assim, o que eu faço? A espiritualidade cristã demanda o que de mim? Demanda oração, demanda meditação no texto sagrado, demanda canções, dentro da liturgia da experiência cristã, demanda ritos do sacramento, batismo e ceia. Não. Isso tudo é muito verdadeiro. Mas a grande questão é que a gente está envolvido por uma pessoa, por uma dinâmica poderosa. Porque o texto menciona para a gente que os discípulos receberiam poder. Olha o que diz o verso 8. Que espetacular isso aqui. Mas vocês receberão poder. Poder espiritual. Vida com Deus. Uma dinâmica espiritual poderosa. Gente, eu queria chamar a atenção de vocês para realidades profundas disso aqui. Você já deve ter tido algum tipo de experiência com gente de outro tipo de religião. Em especial, religiões que validam muito entidades espirituais. Eles tratam de receber espíritos. Eles tratam de receber entidades. Isso tem uma similaridade enorme com a vida cristã. O detalhe é que a fé cristã, a gente não recebe espíritos, a gente recebe o Espírito do próprio Deus. Quem crê em Jesus recebeu o Espírito do próprio Deus para morar nele, para fazer morada nele. Jesus disse nesses termos, olha, aquele que me ama será amado de meu Pai. Nós viremos nele e nele faremos morada. Imagina, Jesus estava dizendo, aquele que me ama, guarda minhas palavras, e ele me ama e será amado do meu Pai. Nós viremos a ele, o Senhor Jesus, mencionando o Pai, falando que fará morada naquele que crê. E curiosamente, nesse contexto aqui, o que a gente acabou de ler, que o Senhor Jesus estava se despedindo e dizendo assim, pessoal, eu estou indo. Mas para eles que não ficarem desesperados, eles tinham que entender o seguinte, eu estou indo e vou deixar para vocês o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Ele virá e vos conduzirá em todas as verdades. Ele testificará de mim, ele falará do meu nome. E o que a gente vai acompanhar em todo o livro de Atos é a operação gloriosa do Espírito de Deus. Não tem igreja sem ação do Espírito de Deus.
Não tem amor pelas Escrituras sem ação do Espírito de Deus. Não tem constrangimento para a gente de fato adorar Deus sem ação do Espírito de Deus. Não tem, gente, reconhecimento da glória de Jesus, convencimento do nosso pecado, entendimento das nossas maldades que estão sendo expostas no nosso coração, se o Senhor já te levou a pensar acerca das tuas traquinagens, daquilo que você precisa mudar. Tenha certeza, isso aqui foi obra do Espírito Santo. E a gente precisa reconhecer com força a ação do Espírito e clamar sobre a ação do Espírito. Por quê? Porque esse texto menciona algo glorioso que a igreja do Senhor precisa ter. Poder. Poder do Senhor. E é importante a gente consultar que tipo de poder é esse? Que tipo de poder é esse que o Senhor nos oferta? Que tipo de poder espiritual é esse que nós temos condições de acessar? Esse ano, acho que não sei se eu comentei semana passada, mas eu tive acesso a ler um pouquinho do diário, alguns trechos do diário do Simonton. Simonton foi a pessoa que foi enviada por Deus para o campo missionário chamado Brasil, há 163 anos atrás. Ele apareceu no Rio de Janeiro, era um pastor recém-formado lá na Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. E ele veio para o Rio de Janeiro para anunciar a fé em Jesus Cristo. Há 163 anos começou a Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui por causa do trabalho desse missionário. Agora, o curioso, enquanto eu lia parte desse trecho do autor, o historiador mencionava assim, a gente fala muito da data da chegada desse missionário aqui. O que a gente não fala é dos 5 anos que antecederam essa chegada. Porque o que foi marcante na vida dele foi que ele estava viajando no sul dos Estados Unidos e, curiosamente, ele era representante de uma revista e ele começou a tomar conhecimento com 22 anos, sendo presbiteriano de berço, mas ainda não tinha nem se batizado nem professado a fé dele. Olha que preguiçoso que foi o Simonton com relação ao discipulado na família. Não queria, mas curiosamente, ele relata no diário dele que igrejas metodistas, luteranas e presbiterianas da região onde ele estava, curiosamente estava vindo muita gente para aquelas igrejas. E noite após noite, um tanto de gente se decidindo pelo Senhor, querendo buscar Deus e se decidindo pelo Senhor. Foi numa dessas noites, em uma igreja presbiteriana, que ele entendeu o chamado dele, e ele entendeu que ele precisava se render ao Cordeiro de Deus. E isso não foi obra da igreja. E é curioso que os historiadores, e até o pastor Roberto brasileiro, pastor da igreja presbiteriana também, ele mencionando assim que houve um grande avivamento na época do Simon. E quando a gente usa esse termo, avivamento, está relacionado a um grande mover do Espírito Santo. A um grande mover do Espírito Santo convencendo as pessoas do seu pecado, convencendo as pessoas que elas precisam se render a Jesus. E curiosamente, gente, no meio desse grande avivamento, convencendo outras tantas pessoas que elas precisam se entregar para a obra missionária. Que elas precisam ouvir o chamado do Senhor e falar assim: Deus, eis-me aqui. E olha que curiosidade, naquele momento, com esse grande derramado do Espírito Santo, disso que a gente cantou e que precisa ser nossa oração, enche a nossa igreja do Teu Espírito, ó Senhor. Enche a minha vida do Teu Espírito, ó Senhor. Porque não tem condições de você amar as Escrituras do jeito que ela precisa ser amada se o Espírito Santo não te tocar. Não tem condições de você ter asco, repulsa pelos seus pecados, esses pecados repetidos, senão pelo Espírito do Senhor. Não tem condições de você falar assim: olha, André, estou orando, estou chorando constantemente pela salvação do vizinho, do fulano, da fulana, do ciclano, e pedindo com intensidade que Deus os resgate. Eu tenho clamado dia e noite com intensidade. Isso só é possível pelo Espírito do Senhor. Uma igreja, gente, desejosa de santidade, desejosa de transformação, desejosa de repartir os seus bens, desejosa de ajudar, desejosa de sair do marasmo, das suas próprias dinâmicas de vamos viver a nossa vida e no tempo que a gente estiver sobrando, a gente entrega para o Senhor. Não, com a ação do Espírito, a paixão vem no coração. E a gente fala assim: ó, Jesus é tudo para mim. Isso não é obra humana. Isso não depende de treinamento, isso depende do mover glorioso do Espírito. E foi o que essa promessa
Estava relacionada. Verso 8 diz assim, ó, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E o que vai acontecer? O que o Espírito Santo faz? Vocês serão minhas testemunhas. Só tem jeito de testemunhar com poder, com ousadia, com vontade, de falar assim, ó, eu vou falar do nome de Jesus. Se for pelo Espírito, de nós mesmos a gente não tem força. Eu vi, a hora que a gente chegou, tem uma equipe maravilhosa aqui que trabalha na recepção, assim como essa equipe maravilhosa que trabalha com a música, como a equipe maravilhosa que trabalha com as crianças. Tem um monte de gente aqui maravilhosa que fica no som, na filmagem. Gente, eu lembro do pastor Armando Bispo, ele é pastor da igreja central de Fortaleza, uma igrejona de muitas e muitas e muitas pessoas. Um dia ele chega por uma pessoa que estava limpando o banheiro da igreja e estava meio assim, sabe, com aquela cara de ó vida aos céus. Ele disse para ela assim, olha, se você for fazer isso aí na sua força, vai ser sempre difícil. Mas se você for fazer na força do Espírito de Deus, vai ser festivo, vai ser alegre. Gente, isso aqui não é um ensinamento para você pôr na caixinha de conhecimentos teológicos da sua mente e deixar lá guardado. Isso aqui não é um conceito para você, entendi. Não. Isso aqui é mensagem para você crer e demandar a ação do Espírito na sua vida e falar, Senhor, eu quero fazer tal coisa, mas eu quero fazer no poder do Espírito Santo. Eu preciso orar. Gente, quantas vezes eu me debruço. Olha, não é o seu caso, mas é o meu caso. Eu trabalho com esse texto. Parte do meu trabalho é labutar sobre esse texto. É lê-lo, relê-lo e lê-lo, estudá-lo. E é perigosíssimo isso. É perigosíssimo, sabe? Da mesma relação, deve ter alguma distância aí, mas de um médico que corta, que faz cirurgia, que corta e que precisa se distanciar às vezes do paciente, porque senão ele fica afetivamente muito comprometido e ele não pode fazer isso, porque vira e mexe, alguém padece, alguém falece, alguma coisa está errada. Se ele envolver afetivamente demais, ele surta, ele precisa de um distanciamento. Eu não posso ter esse distanciamento. É perigosíssimo para o meu coração, porque eu não estou fazendo teologia à parte de Deus. Eu tenho que estudar esse texto na presença de Deus. E eu vou para a presença de Deus e falo, Senhor, pelo teu Espírito, me ajuda nesse texto. Eu vou orar e começo, vira e mexe as minhas orações, Senhor, eu oro, vira e mexe aos montes. Eu oro porque pessoas me pedem oração e eu não posso fazer disso automático. E eu nem estou com vontade de orar agora. Pelo teu Espírito, me conduza nessa oração. Me conduza nessa oração, e quando eu vejo Deus me conduzindo em oração, e eu eufórico na oração, sendo tocado na oração, derramando diante de Deus, tendo intercessões profundas, sendo ajudado pelo Senhor, eu tenho uma certeza: o Espírito Santo me visitou, o Espírito Santo me tocou. Gente, isso é muito real para o culto. Isso é muito real para o que você está fazendo aqui agora. Você pode sentar, abrir os seus ouvidos e falar assim, eu vou entender, eu vou prestar atenção e eu vou compreender. Só mexendo com a sua cabeça. Ou você pode falar assim, Senhor, que o teu Espírito fale ao meu coração. E enquanto você está ouvindo, você já está ali orando, pedindo assim, Espírito Santo, me quebranta, fala comigo, me guie, grita ao meu coração, me conduz. Gente, isso aqui é espiritual. É a ação poderosa do Espírito. E a gente tem condições de viver isso em dinâmicas cada vez mais profundas. Cada vez mais profundo você vai ver coisas acontecer na sua vida que não tem mais nada a ver com coincidência. Eu te provoco, eu te desafio a essa semana a falar assim, André, eu quero uma vida espiritual mais profunda. Eu quero uma dinâmica. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Estamos numa igreja de tradição protestante reformada. E curiosamente, uma igreja dessa confissão, com essa tradição, tem bastante cuidado em não tropeçar em ensinos equivocados, em não tropeçar em exageros, em sentimentalismo ou em emocionalismo. Eu já passei por igrejas chamadas pentecostais e vi muita coisa séria.
E vi muita coisa boa. Mas tem notícia de que igrejas pentecostais, e às vezes neopentecostais, isso são nomenclaturas que não vem ao caso agora detalhar, depois se tiver curioso eu te conto o que é e a gente senta. Mas a palavra pentecostal está em relação com esse dia aqui, o dia do Pentecoste. O próximo capítulo da nossa pregação vamos falar sobre esse dia do Pentecoste, que é uma festa judaica. Então todas as igrejas que creem no batismo do Espírito Santo, mas creem como uma segunda bênção, como se fosse um plus espiritual. Você é convertido, e daí depois eles ensinam que você recebe, num segundo momento, um derramamento do Espírito, que tem como evidência desse sinal você falar um idioma diferente do que você fala. E aí é o atestado de que você foi batizado com o Espírito Santo. Na tradição que nós confessamos, no estudo que a gente tem, no entendimento que a gente tem, isso não procede. Mas a gente respeita ao máximo os nossos irmãos. É uma pequena diferença, não é tão pequena, diria alguns, grande diferença de interpretação. Mas qual é o ponto, gente? O ponto é que às vezes a gente julga esses nossos irmãos como exagerados. E vira e mexe, muitos dos reformados são taxados como frios, racionalistas e intelectualistas. Onde às vezes a vida falta paixão, zelo de Deus, profundidade, toque do Espírito. E aí o fantástico, a gente precisa cuidar dos exageros? Precisa. Vamos aqui provocar todos vocês a falar um outro idioma? De jeito nenhum. Se quiser falar idioma, vai para a escola de inglês. A grande questão não é a gente falar idioma, a grande questão é a gente se enxergar com a vida de Deus. Porque uma pessoa cheia do Espírito ama as Escrituras, ama o perdido, ama a igreja, ama a adoração, vive uma vida santa, vive uma vida transformada. É disso que a gente está falando. E mais que isso, alguém educado e encaminhado pelo Espírito começa a ter sensibilidade espiritual, começa a ter discernimento espiritual, começa a perceber, tem maracutaia nesse negócio. É impressionante como o Espírito Santo nos guia para a verdade, nos guia para verificar e examinar as coisas de acordo com as Escrituras. Então vamos falar do Espírito Santo ao longo desse mês de agosto e mês de setembro. E queremos sim experiências profundas com o Espírito. A partir do quê? A partir das Escrituras. Como é glorioso ter experiência profunda com o Espírito Santo nas Escrituras. Eu vou mencionar uma que eu tive num dia delicioso e quem sabe isso pode te dar um gostinho de eu quero também. Eu estava num ônibus, junto com vários pastores. A gente estava indo para uma reunião administrativa da igreja. E eu sentei naquele lugar, tinha uma pessoa desconhecida do lado. Eu peguei as escrituras e estavam nessa leitura diária das escrituras. E fui ali, e li um texto onde Jesus, ele fala para Natanael. Felipe chama Natanael, e assim que Natanael diz, o Senhor Jesus fala para Natanael: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há nenhum amargo, alguém honrado. E aí o Natanael pergunta assim: de onde você me conhece? E ele fala assim: antes do Felipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Essa expressão, antes do Felipe te chamar, eu te vi. Gente, eu lembro aqui, e fico consternado. Eu li aquele texto, e aquele texto parece assim que veio assim, como uma avalanche no meu coração. Antes da igreja presbiteriana estar te chamando, eu te vi. Eu te vi. Em outras palavras, Deus falou para mim a partir daquele texto: eu já te conhecia. Eu já te conhecia. Ninguém pregou para mim, gente. Fui eu lendo a palavra. E o Espírito Santo captou aquela palavra. Pensa no meu desespero, que eu comecei a chorar antes. Do nada. Eu falei assim: já morreu alguém na minha casa. Daqui a pouco os pastores estão batendo no ombro aqui, porque eu despedaçava, porque quando o Espírito age sobre a nossa vida, a gente fica tocado demais. E eu comecei a chorar. E sabe aquela aguaceira, e tentando disfarçar. E esse negócio explodiu no meu coração. Ele me chamou, ele me viu.
O que ele fez, gente, não foi uma profecia. Não foi alguém que falou, eis que te digo. Não foi ninguém. Foi o Senhor pegando esse livro sagrado. Porque o Espírito Santo, por excelência, usa esse livro, as verdades desse livro, para explodir o nosso coração. E quando ele usa esse livro, a gente pode falar, Deus falou comigo. Não foi o André, a fala do André pode ser falha, enganosa. Mas se a palavra de Deus falou com a gente se convence e fala assim, eu vou fazer. É baseado na palavra, o Eterno falou comigo. E não se trata da gente ficar repetindo o texto bíblico, se trata do texto bíblico vir explodir o coração. Experiência com o Espírito. E eu e você precisamos disso, sabe por quê? Para concluir e encerrar. Ele disse assim, olha, vocês cheios do Espírito serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui vem a outra dinâmica. Sabe por que muitos de nós, às vezes, não desfrutamos da obra do Espírito? Porque a gente nem quer ser testemunha. André, de repente eu falei de todas essas coisas, você ficou assim, eu preciso de uma experiência profunda dessa, André. Eu preciso de um toque especial desse, eu preciso de uma profundidade dessa. Olha o objetivo dessa vinda do Espírito, testemunhar a vida de Jesus. A igreja que vive e partilha a vida de Jesus, quem fez a integração ouviu isso tanto, viver e partilhar a vida de Jesus pelo Espírito. Você quer ser testemunha do Senhor? Você quer ter poder e graça para essa semana pedir ao Senhor experiência para falar do nome e da bondade dele? Você precisa ser cheio do Espírito. E eu vou falar uma coisa para você, se você quer isso, se você quer ser cheio do Espírito Santo, peça a Deus. Clame a Deus, o Senhor vai te fazer um detalhe. Ele vai te fazer para você testemunhar, para você viver uma vida de adorador intenso, alguém uma vida profunda com Deus. E aí vem um ponto importante, gente. Essa igreja aqui entende essa missão. A gente quer ser testemunho de Jesus, a nossa Jerusalém, Curitiba, o bairro Alto. A nossa Judéia, a gente está chamando de Piraquara e Paranaguá. Samaria, né? Acho que Judéia é Piraquara. Paranaguá a gente chama de Samaria. E a gente precisa ir até os confins da terra. Você imagina o poder do Espírito tocando o Simon há 163 anos. Fez aquele jovem com pouca formação linguística, cultural para outro país. Ele não tinha nada disso. Tinha ação do Espírito, palavra de Deus, e veio na fé e na coragem aqui no Brasil. O Espírito Santo toca e move uma igreja que faz a missão. O Espírito Santo toca e move a igreja que fala, Senhor, nós vamos participar do que o Senhor está fazendo no mundo. Eu não sei vocês, mas eu quero muito. Eu quero demais. Eu quero uma igreja tocada pelo poder do Espírito. E olha que curioso, gente. O texto, o último versículo, encerra dizendo que os apóstolos voltaram para um cenário em Jerusalém. Eles, os apóstolos, mulheres, outras pessoas. E sabe o que eles faziam? Perseveravam em oração. O Senhor prometeu que ia derramar o Espírito. Mas o cenário era devoção e busca profunda. Não adianta, de verdade, se essa palavra aqui, o Senhor não nos constranger e a gente voltar para as nossas casas e ao longo dessa semana falar, Senhor, derrama o Teu Espírito sobre a minha vida, derrama o Teu Espírito sobre a nossa igreja, derrama o Seu Espírito, enche-nos do Teu Espírito Santo para a gente viver uma vida santa no Senhor, abundante, dá essa dinâmica para a nossa igreja, porque sem isso não vai haver conversões, sem isso não vai haver transformações, libertação de escravidão no pecado, santidade na vida, devoção profunda. Sabe que coisa gloriosa quando uma igreja está adorando e a gente sente assim que o coração está sendo derramado e o Senhor está abençoando e o Senhor Jesus está visitando. Ação do Espírito. Sem ação do Espírito a gente não tem nada. Que pedreira é isso, né? Eu fico numa sinuca de bico porque eu fico pensando assim, ó, sem o Espírito eu não quero orar. E se o Espírito agir, eu também vou continuar não querendo orar. Que coisa complicada, gente. Eu preciso de pedir socorro, Deus. Socorro, você precisa. Você quer uma vida espiritual mais dinâmica?
Você quer essa sensação de Deus tem falado comigo na palavra? Você quer ter a sensação de e a autoridade de Deus de chegar e falar assim para uma pessoa, falando, eu queria deixar um texto das Escrituras com você, porque eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Olha o nível da ousadia. Você tem vontade de ser usado por Deus para no escritório, na escola, na faculdade, no trabalho, quando alguém começar a falar dos problemas para você, você tem aquele discernimento assim, é a hora do Espírito Santo agir, eu vou orar para essa pessoa. Eu não posso orar para você. Às vezes a gente pensa que isso aí é para a galera fera, assim, Vladimir, Rodrigo, os líderes da igreja. O Espírito Santo é para todos nós. É para o Alex, é para a Maria Clara. É para cada um que está aqui. Orar, viver a vida espiritual intensa. Eu quero. Se você quer também, eu te convido a curvar a sua cabeça. Fazer uma oração. Senhor, amado. Senhor, só temos sequidão, dureza, e quando a gente fala no protagonismo, a gente acha que é o nosso. Sem o Senhor, a gente só quer saber da nossa própria vida, do nosso próprio conforto, dos nossos próprios problemas. Mas se o Senhor agir sobre nós, nós quereremos ver a agenda do Senhor, a agenda do Espírito Santo, o mover da tua graça, o desenrolar dos teus propósitos, os ideais, os desejos, os desígnios do seu coração vão mexer com os nossos corações. Senhor amado, derrama o teu Espírito sobre a tua igreja, derrama o teu Espírito sobre nós, encha-nos do Espírito Santo, quebranta o nosso coração. O Senhor encaminhou os seus discípulos para ficarem em Jerusalém até receberem graça e poder do alto. Senhor, que cada um aqui seja convencido que precisa ficar em Jerusalém, que precisa perseverar em oração, que precisa insistir. Senhor, move essa igreja, move cada um aqui no seu íntimo, no seu devocional, na sua atitude ao longo da semana de buscar e clamar ao Senhor, para o Senhor ao longo dessa série derramar-nos poder espiritual, para que a gente continue plantando a igreja, para que a gente continue te servindo, te adorando, anunciando o teu nome diante da nossa sociedade, amigos e família. Não temos chance se não for o Senhor. E nós cremos, Senhor, que o Senhor nos deu essa palavra hoje, porque o Senhor quer fazer algo em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. E venci na vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe a vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é que é. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é que é. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Quebrantado do seu amor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. A presença eu provei em mim
mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha te desfaz. Tua presença quão real é tua